Bora lá? Então, dar início à aula de hoje. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A ordem e a organização dela, a gente vai fazer qualquer coisa quando os outros forem entrando, porque às vezes aparecem mais um pouco. Aí eu reexplico mais ou menos como é que vai acontecer. Mas hoje a gente vai fazer meio que uma revisão de tudo que a gente já viu até agora, uma revisão rápida. Inserir alguns sinais novos que eu já tinha falado para vocês em questão de tempo, né, que a gente teve na aula passada, mas na aula de quinta não deu para concluir todos. Então, hoje a gente vai começar desde os primeiros sinais e continuar até os meses que a gente não tinha conseguido ver. Falar um pouco sobre verbos, mas no final, depois que a gente fizer toda essa revisão, a gente hoje está na 8ª aula. No caso, a gente está como se fosse na 9ª por conta da primeira aula presencial, né? E essas aulas à distância, que como eu já expliquei para vocês, são aulas extras, que vão estar a mais com a carga horária de vocês. Só que mesmo como aula extra, que tem uma carga horária a mais no certificado de vocês, essas aulas eu preciso avaliar eu preciso avaliar vocês de alguma forma. Mesmo que seja aqui, durante a chamada, eu visualizando se vocês estão sabendo os sinais, como da questão teórica, que eu já falei para vocês que é tão importante quanto a prática. Praticar é importante para a questão de diálogo, de conversação, mas se o objetivo de vocês é fazer um curso de Libras, não só para se comunicar com o surdo, mas também para trabalhar com isso, um dia, eventualmente, querer trabalhar com isso, você não pode saber só prática, né? Você tem que saber um pouco de teoria. Então, nisso, a gente vai ter esse primeiro momento, o início da aula, a gente vai fazer prática, vai revisar um pouco, e depois vocês têm uma prova para fazer. Como é que vai ser essa prova? Eu vou estar aqui, a chamada vai continuar ligada, depois que a gente terminar essa revisão, e no chat aqui da conversa eu vou mandar um link. Esse link vai direto para uma prova, é curta, é uma prova de 8 questões só, porque nós tivemos 8 aulas, então são 2 meses de aula, então é uma prova de 8 questões, só que o tempo de vocês é só o tempo de terminar a chamada, porque na hora que eu encerrar a chamada, o link some junto. Vocês não tem como fazer depois. Então, podem usar o que vocês anotam, podem usar a apostila, tem algumas coisas que foram vistas na apostila, podem ir no grupo do WhatsApp, que eu sempre mando para vocês os tópicos das aulas, os links dos artigos e os links dos sites que a gente viu sobre identidade. Então, pode ser pesquisado, não tem problema algum. Mas, assim que a gente terminar essa parte, a chamada vai ficar ligada até as 5, que é o horário da aula, das 3 às 5, mas no horário final, ela só vai ficar chamada por conta do link, que vai ficar todo o tempo aqui, mas é o período de vocês fazerem a prova de vocês, certo? Encerrou a chamada, encerrou o tempo de fazer a prova. Ok? Mas aí a gente vai deixar para quando for iniciar, aí eu aviso para vocês, agora vai ser a parte de realmente praticar esses dedos, fazer revisão e os assuntos de hoje. Primeiro, a gente vai fazer logo a nossa revisão prática, que é o que eu preciso ver de vocês, que a gente vai iniciar hoje, a gente não vai iniciar com a parte teórica, a gente inicia com a parte prática e depois eu faço uma base teórica para vocês. Começando a partir do último assunto que a gente viu, que eu falei que a gente ia eliminar, né? Ia começar a partir do último assunto. Agora a gente eliminou sentimentos e a gente eliminou materiais escolares da revisão. E agora a gente vai começar a revisão a partir de cores. Ver cores, religião, animais, comida, que é que foi o da última aula, e hoje os sinais de tempo. E se der, o que eu não coloquei hoje como obrigatoriedade, mas se der a gente ainda vê alguns sinais de móveis de casa, porque eu tinha falado para vocês que iria trazer. Mas então bora lá. Primeiro momento eu falo, vocês fazem. Segundo momento a gente faz junto. Então bora lá. Edjane, tua câmera tá desligada. Tu tá aí? Não tô te vendo. Sim. Então, cores. Como é o sinal de cores? Certo, agora eu tô te vendo. Cores. Sinal de cores. Vamos lá, cores. Amarelo,
certo? Azul, vermelho, vermelho, preto, laranja, branco, isso, do cotovelo à mão, bege, roxo, BE, roxo, R na mão, verde, V na mão, cinza, C na mão, lilás, L na mão, marrom, M na mão, prata, bate o P nas costas da mão, rosa, na bochecha, claro, de dentro para fora, escuro, de fora para dentro, certo? Então bora lá todo mundo junto. Amarelo, não, primeiro cores, né? Cores. Então, amarelo, azul, vermelho, preto, laranja, branco, bege, roxo, verde, cinza, lilás, marrom, prata, rosa, claro, escuro. Certo. Agora sinais de religião. Até que quinta-feira vocês estavam melhores, na questão estavam pegando mais rápido, mas aí a gente faz da mesma forma. Primeiro eu faço com vocês, dessa vez a gente faz ao contrário. Primeiro eu faço com vocês, depois vocês fazem sozinhos. Então, bora lá. Católico, evangélico, para frente e para trás, espírita, balança e traz para testa. Muçulmano, barriga, peito, boca, testa, fora. Ou muçulmano, ou a burca, aqui. Budista, candomblé, testemunha de Jeová, Bíblia, fé, 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 F, E e o dedo para baixo. Fé. Deus, Jesus, Espírito Santo, louvor, glória, glória, tentação, tentação, Papa, configuração de mão em P, Padre, configuração de mão em U, Freira, configuração de mão em B, Pastor, configuração de mão em P, Missa, indicadores levantados, Culto, configuração de mão em 5, Igreja, casa, cruz, Sacrifício, configuração de mão em legal, Oração, Pecado, Confessar,
salvar, alma, cantar, pregar, configuração de mão em P, acreditar ou crer, ressurreição, abençoar e amém e aleluia. Certo, agora vocês. Espírito Santo, louvor, louvor, glória, tentação, papa, padre, freira, freira, configuração de mão em B, pastor, no peito, missa, culto, igreja, casa, cruz, sacrifício, oração, pecado, pecado, confessar, católico, evangélico, espírita, muçulmano, barriga, peito, boca, testa fora, ou a burca nos olhos, budista, ou assim, candomblé, testemunha de Jeová, o T com o dedo para dentro, ó. O polegar fica para dentro. E fecha os dois dedos e deixa eu ir. Testemunha de Jeová, salvar, alma, cantar, pregar, acreditar, Bíblia, fé, 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 fé. Existem vários sinais para vocês conseguirem, vocês façam o que vocês acharem mais confortável para a mão de vocês. Se é esse, se é esse, se é o de bater na mão, vocês acham que vai ficar mais compreensível, ou se é o fé mesmo, F-E e o acento agudo, fé.
Deus, Jesus, ressurreição, abençoar, aleluia, o aleluia, isso, e amém. Certo. Agora, animais. Bora lá. Junto com vocês. Boi, boi, borboleta, coelho, cachorro, cobra, barata, jacaré, sapo, papagaio, pato, porco, urso, tubarão, camelo, canguru, leão, tartaruga, cavalo, elefante, galinha, gato, assim ou assim, vaca, o mesmo de boi, só que leite, girafa, macaco, na barriga e na cabeça, caracol, com indicador, e burro. Agora com vocês. Que esse aqui é a revisão. Então bora lá, já para vocês saberem. Pato, porco, urso, tubarão, boi, borboleta, coelho, com as mãos viradas para trás, isso. Cachorro, agarra na mão assim, agarra na boca. Elefante, tipo, do nariz faz a tromba. Galinha, faz a crista da galinha e depois faz o bico da galinha. Gato, ou os 3 dedos fazendo aqui o bigode ou puxando o bigode. Vaca, o mesmo de boi, só que faz o leite. Cobra, configuração de mão em 5 e mexe assim para frente como se fosse o bote. Barata, os 2 dedinhos aqui fazendo as antenas da barata.
Jacaré, fazendo a boca do jacaré. Sapo, pulando aqui no braço. Papagaio. O bico assim do papagaio. Camelo. Bate na nuca, indicando que é as costas, e faz as duas corcovas. Camelo. Canguru. Leão. Faz a juba do leão e depois faz o rugido do leão. Aqui, ó, a mão fica assim, como se fosse deitada. O polegar encostado no queixo. Aí você vai virar sua mão, tipo, escondendo o seu rosto e baixando os dedos do mindinho ao indicador, sem tirar a mão do queixo, do polegar do queixo, porque é o ponto de articulação de apoiação. Então, de apoio. Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, juba. A juba do leão. Tartaruga. Com o dedo polegar. Cavalo. Os polegares na testa. E bota as orelhas dele para mexer. Isso, na altura da testa. Isso. Girafa. Do pescoço para cima. Macaco. Barriga e cabeça. Caracol. O indicador. Bota aqui em cima. Como se fosse o casco, né? A concha. E o caracol aqui embaixo. E por fim, burro. Assim de mão em B. Aqui fazendo de trás para frente. Burro. Certo. Esses foram os animais. Na aula passada, a gente falou sobre comidas. Então, hoje já é aula de revisão de comidas. Como foi a primeira aula passada, eu faço com vocês a primeira vez. E a segunda vez vocês fazem sozinhos. Então, bora lá. Comidas. Comidas. Sal. Sal. Macarrão. Macarrão. Batata. Feijão. Feijão. Sopa. Sopa. Ovo. Ovo. Pastel. Pastel. Coxinha. Amendoim. Cebola. Cebola. Lasanha. Ou pizza. De fora para dentro, fazendo a pizza com configuração de mão em P. Pizza. Cachorro quente.
carne ou carne. Então, carne de boi, carne de vaca, carne de porco, carne de frango, carne moída. Pão ou pão, queijo, presunto, pimentão, pimenta, tomate, alface, chocolate ou chocolate, configuração de mão em U, repolho, pipoca, brigadeiro, bolo, biscoito, pepino, milho, cenoura, chuchu, arroz, doce, manteiga. Agora com vocês. Chocolate, pipoca, cachorro quente, pão, queijo, presunto, pimentão, pimenta, alimentos, sal, macarrão, batata, brigadeiro, bolo, biscoito, feijão, sopa, ovo, pastel, isso, o garfo fechando o pastel, carne, carne moída,
tomate, tomate, vermelho, alface, lasanha. Isso. Ou você faz as camadas assim, ou você faz o L de lasanha e diz que tem camada. Cebola. Faz a lágrima e corta a cebola. Coxinha. Amendoim. Pizza. Configuração de mão em P, de fora para dentro, fazendo o círculo da pizza. Repolho. Igual ao alface, só que fecha. Pepino. E faz o verde. Milho. Cenoura. Chuchu. Aqui da janela. Arroz. Doce. Doce. E manteiga. Certo. Pronto, revisão de comida. Agora, a gente vai ver logo, terminar de ver, né? Que a gente começou na aula passada, mas não vimos tudo porque foi bem em cima e eu disse para vocês que queria dividir. Que é tempo, né? Então a gente vai ver hoje logo tempo para poder ir para a revisão teórica. Então bora lá. Dia, só o D pro lado, né? Dia. Mês, configuração de mão só, um indicador levantado. A outra configuração de mão em A, você vai passar aqui, ó, mês. Ano, a mão, as duas mãos fechadas em A, você vai fazer a volta. Aí, como eu até falei para vocês que tem outras formas de dizer ano. Depende do tanto de ano que a gente está falando. Então, eu posso aumentar a quantidade de voltas, né? Então, tipo, anos. Eu posso fazer assim e ir para trás, anos. Eu posso fazer um ano e indicar que faz muito tempo. Também tem essa opção. Muito tempo. Que é o quê? Esse aqui é ano contável. Um ano. Foi um ano. 2 anos. Foram alguns anos. Foram muitos anos. Ou foi um tempo incontável. Tipo assim, foi muito tempo atrás. Então tem a sua forma de expressão. Se você está falando de pouco tempo, de muito tempo ou de um tempo incontável. Aí tem as suas representações da forma de sinais. Hora, hora ou hora. Amanhã. Amanhã, ó, assim, ó. Que amanhã. Por aqui da altura da testa. Quero falar depois de amanhã, faço 2 vezes. Depois de amanhã. Ontem. Ontem. Quero falar que foi antes de ontem. Boto outro dedo. Antes de ontem. Então, amanhã eu faço 2 vezes. Depois de amanhã eu faço 2 vezes. Amanhã eu faço só uma.
Ontem eu faço só uma, antes de ontem eu faço com 2 dedos. Semana. Semana 5 e 2, que é 7, né? Semana. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Agora a gente vai chegar nos meses. Janeiro. Janeiro. É o J 2 vezes. Janeiro. Fevereiro. O F. Fevereiro. Março. 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 Abril. Abril. Maio. Maio. Você vai fazer o M e depois vai fazer o I. Maio. Fecha a mão, joga o M, volta com o I. Maio. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Configuração de mão em U. Julho. JL. JL. Julho. Julho, agosto. Agosto. Setembro. Setembro. Outubro. Novembro. E dezembro. A barba do Papai Noel. Então, bora lá. De novo. Janeiro. JJ. Fevereiro. F. Março. Março. Abril. Abril. Maio. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro e dezembro. Certo. Vamos lá, todo mundo junto do início, fazendo um pouco mais rápido. Dia, mês, ano, anos, muito tempo, amanhã, depois de amanhã, é com o dedo do meio, ó. Amanhã, depois de amanhã, ontem, antes de ontem, semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo. Então, hoje a gente vai ver tempo. Eu vou falar com vocês. Aí eu tinha até já organizado a aula que a gente vai ver, mas eu achei melhor a gente fazer a questão da avaliação, que para quem chegou depois, a gente fez uma revisão já inicial, que normalmente a gente faz teoria e depois prática. Hoje eu estou fazendo um pouco ao contrário. A gente já viu toda a revisão de prática, já fez toda a revisão de prática, aprendemos essa nova temática, acrescentamos essa nova temática que foi os sinais de tempo. Agora a gente vai fazer uma revisão de todos os conteúdos teóricos que a gente já viu até agora, pois hoje a gente está completando a 8ª aula à distância. Então, 2 meses que a gente está fazendo de aulas já. E aí eu preciso ter um certo método de avaliação com vocês. Então, a gente vai fazer toda a revisão teórica a partir de agora, de tudo que a gente já viu até agora. E eu vou disponibilizar para vocês um link para vocês responderem algumas questões dentro do tempo que a gente tem aqui da aula. Porque eu vou deixar o link aqui no chat para vocês clicarem e abrir. E depois, se não der qualquer coisa, eu mando no WhatsApp. Mas eu vou tentar mandar por aqui, porque acabar a chamada, acabou o tempo de fazer a prova. Mas aí na próxima aula, eu já tinha separado como seria a aula de vocês, mas na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre tipos de verbos. Então, quem quiser já ir olhando algumas coisas relacionadas, a gente vai falar sobre verbos icônicos e verbos arbitrários, né? Sinais arbitrários, sinais icônicos. A gente vai ver um pouco sobre verbos não direcionais, ancorados e incorporados. A gente vai falar um pouco já sobre adjetivos, um diálogo de tudo que a gente já fez, mais os sinais do cotidiano de dentro de casa, certo? Essa já vai ser mais ou menos a nossa próxima aula. A de hoje, agora a gente vai fazer uma revisão teórica do que a gente já viu até agora. Na primeira aula, lá em abril, quando a gente começou a ter aulas à distância, a gente iniciou sempre falando sobre as questões da língua Libras, da língua de sinais, em que a língua de sinais ela não é uma língua universal, ela é uma língua nacional, própria brasileira. Libras, língua de sinais brasileira. Libras, língua de sinais brasileira. Língua brasileira de sinais. Então, não universal, ela é nacional, estritamente brasileira. Cada país tem sua língua, sua língua de sinais específica. Falamos também sobre a importância do INES, do FENES e do IST. O INES, Instituto Nacional de Educação para Surdos, o FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, e IST, Instituição Santa Terezinha. Todos os três foram institutos, instituições e federações e organizações de grande importância na história do surdo e na história da cultura surda e de tudo que envolve a Libras e o surdo, pois foram eles as primeiras instituições que tratavam o surdo como indivíduos que necessitavam de uma atenção diferenciada no sentido que eles precisavam de uma educação que não era fornecida para eles adequadamente. Então, foi o INES, que foi ainda fundado por Dom Pedro II, na época do Brasil Império, que começou todo esse processo de integração. Ainda não era uma inclusão, mas era uma integração dos surdos, era um modo de integrar eles à sociedade, mas ainda foi considerado um período de exclusão, pois os surdos estavam num lugar e os ouvintes em outro. Falamos sobre a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, em que é uma lei que regulamenta o ensino de Libras, a utilização de Libras no país e regulamenta a Libras como a segunda língua oficial do país, depois do português, que a gente tem a Libras como a língua oficial brasileira, depois da Lei 10.436, o que reforçou também a publicação dos outros 2 decretos, que foi o Decreto 5.926 e o Decreto 12.319. Esses 2 decretos, eles falam sobre a importância da Libras e sobre a inserção da Libras nos cursos de licenciatura, de fonoaudiologia e cursos voltados para algumas áreas da saúde, pelo menos 60 horas, 40 horas de Libras nas cargas horárias das graduações como disciplina obrigatória. Como também o decreto de 12.319 regulamenta o TIO, tradutor e intérprete de língua de sinais, como um profissional oficial, que pode ter carteira assinada, contratado com obrigatoriedade para todas as instituições
que possuem ou podem receber pessoas com problemas auditivos que necessitam da Libras para se comunicar. Depois disso, falamos sobre os períodos históricos. Essa parte dos períodos históricos a gente tratou desde a época do presencial, em que foi falado sobre o período da exclusão, da integralização e da inclusão. O período da exclusão, onde os surdos eles eram excluídos, colocados à margem da sociedade, tidos como defeituosos. Depois, o período da integralização, em que foi trago esse surdo para a sociedade de uma forma em que ele estava parcialmente inserido, mas o que não era real, ele estava no meio, mas ele não estava incluso, até chegar o período da inclusão, em que colocaram ele dentro da sala de aula, junto com os outros alunos, mas que ainda é uma teoria, uma filosofia e um período que é a ser analisado. Pois por mais que ele esteja lá dentro da sala de aula, junto com os ouvintes, isso não quer dizer que ele está sendo incluído na realidade. Depois de todos esses períodos, todos esses termos, a gente falou sobre filosofias educacionais. Nós tivemos 3 filosofias educacionais, que foi o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, em que no oralismo eles reforçavam a ideia de que o surdo ele não escuta, mas ele pode aprender a falar e a gente só vai entender ele se ele falar. Era o período em que o surdo era forçado a aprender a língua oralizada, pois ninguém aceitava a língua sinalizada. Entrou até o método francês nessa ideia e o método alemão, que diziam que eles poderiam utilizar sinais, códigos manuais, que nem foi a gente falou, que são códigos que é o que? A interpretação exata do português, ou do francês, ou do inglês, do que fosse a língua de sinais. O que é errado, pois a língua de sinais ela tem uma estrutura e uma gramática, uma semântica própria. Então ela não é um português falado, ela é a Libras. E eles exigiam essa questão do período do oralismo, da filosofia do oralismo. Depois veio a comunicação total, em que os surdos eles poderiam sinalizar, contanto que eles também aprendessem a falar. Nessa época, desde o oralismo até a comunicação total, surdos foram demitidos dos seus empregos, não se poderia sinalizar dentro de escolas, tinha que ser oralizado. Ele era liberto a sinalizar, mas em determinados ambientes. E, por fim, é o período que a filosofia que a gente está hoje, que é a filosofia do bilinguismo, em que é importante a união dos 2 critérios, tanto da parte do sinal, quanto da parte da oralidade. Então, esses 2 tópicos são importantes hoje na filosofia do bilinguismo, em que os 2 são importantes para estarem inseridos na sociedade, é o que se tenta a partir da inclusão. Depois que a gente falou sobre essas filosofias, trouxe alguns exemplos para vocês de Kant, de Aristóteles, alguns pensamentos deles, que eles rebaixavam a língua de sinais e elevavam a língua oralizada. A gente também aprendeu as diferenças entre L1 e L2, que foram as línguas maternas, que é a língua 1, a L1, e a segunda língua, que é a L2. Que para o surdo, a L1 dele é a Libras e a L2 dele é o português. Depois, na outra aula, a gente está aqui, isso tudo que a gente falou agora, e agora que eu estou entrando na aula 3. Mas aí na aula 3, a gente falou sobre a marcha Surdo Venceremos, que foi uma marcha importante na história do surdo, em que ele conseguiu certos direitos aqui no Brasil, com a política e assembleias. A licenciatura em Letras Libras, em Santa Catarina, que foi a primeira vez que teve essa licenciatura para as pessoas, a licenciatura de Letras Libras, que ela é uma evolução para a linguagem do país, em que ter uma graduação dentro da área de Libras. A estrutura linguística da Libras, a gente falou sobre substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes e verbos. A gente tem o que? Os pronomes pessoais, interrogativos, possessivos. A gente tem os adjetivos que se relacionam com substantivos e os verbos que praticam alguma ação com o sujeito. E os advérbios de tempo, de modo, de lugar. Depois dessa aula, a gente entrou dentro da relação entre cultura surda e identidade surda. Que a cultura surda ela é diferente da identidade surda, e quando eu falo de cultura surda, a gente abordou um pouco sobre o que é esta cultura surda, o que é esta identidade surda, e falamos sobre alguns tipos de identidade. A gente falou sobre a identidade híbrida, a identidade flutuante, identidade embaraçada, identidade de transição, identidade intermediária e identidade de diáspora.
Nós tratamos essas identidades, eu mandei o link para vocês no grupo sobre o site, em que tem todas especificadas lá, quais são as identidades e o que cada uma representa para o surdo. E que podem haver identidades semelhantes com os ouvintes, mas o foco da nossa aula na época foi a identidade surda e a relação entre a identidade surda e a cultura surda. Depois, na aula 5, falamos sobre técnicas de interpretação, e essas técnicas de interpretação tiveram como tópicos os hipônimos e os hiperônimos. A gente falou sobre os hipônimos, que são palavras avulsas, e os hiperônimos, que é uma palavra que determina o tema da conversação. Hipônimos, macaco, galinha, porco, papagaio. Hiperônimo, animais. Então, uma palavra que determina diferentes tipos de palavras avulsas. Sobre metáforas e expressões idiomáticas, em que nas expressões idiomáticas e metáforas temos que ter cuidado, pois na Libras não existem, então elas têm um sentido muito literal para o surdo, em que para a gente não tem. Então a preferência é de evitá-las. Falamos sobre adaptação, reconstrução e não uso do português sinalizado. Que a adaptação é você trazer uma linguagem que apenas serviria para ouvintes e trazer essa linguagem para onde os surdos conseguiriam entender. Como, por exemplo, que eu dei o exemplo no dia da aula, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, e aí para um surdo isso não valeria de nada, então tem que perguntar, você está entendendo? É uma certa adaptação conforme a cultura que eu estou falando. Reconstrução, quando uma frase ela está em português e eu preciso reconstruí-la para ela não ficar um português sinalizado. Então eu reconstruo ela para dentro da língua de sinais. Anaforismo, quando eu localizo o indivíduo no espaço. Eu dei o exemplo de João e Maria, e sempre quando eu contar a história, eu vou estar falando de João ou vou estar falando de Maria. O sinal de língua brasileira de sinais, o conectivos que não são usados na Libras, a relação do objeto sujeito-verbo, do sujeito-objeto-verbo, como você deve sinalizar de uma maneira mais compreensível, de preferência colocando o verbo no final, o objeto no início, a organização do teu texto, da tua fala. Não se usa com, não se usa de, não se usa para, não se usa verbo de ligação, não se usa preposição e nem artigo. Na Libras a gente elimina todos esses critérios, todas essas coisinhas pequenas que ligam, e a gente foca no sujeito, no objeto e no verbo na hora de fazer uma fala. A gente tira o artigo, a gente tira a preposição, a gente tira com, de, para, entretanto, a gente tira tudo isso e faz uma frase mais limpa e finalizada. Por fim, que foram as nossas duas últimas aulas, a gente tratou sobre datilologia, treinamento visual, prática de soletração, datilologia escrita e datilologia como prática manual. A gente fez nas outras últimas duas aulas muita prática de datilologia, que eu já falei para vocês que é importante, mas lembrando que a datilologia sozinha ela não é um sinal, ela é apenas um apoio para uma necessidade ou até mesmo para vocês falarem o nome de vocês, alguma coisa do tipo. Mas nada que você possa substituir frequentemente uma sinalização por datilologia, certo? Então, foram isso nossos estudos até agora. Só lembrando um pouco, relembrando, né, que eu já falei isso para vocês várias vezes, que tem certas temáticas aqui que vocês são aulas extras, certo? A parte da apostila de vocês, tudo isso vai ser abordado novamente em sala de aula. Entretanto, a parte teórica, em que a gente falou sobre IST, sobre INES, FENES, Instituto Santa Terezinha, falou sobre filosofias educacionais, falamos sobre períodos históricos, tudo isso, nem tudo eu vou conseguir trazer para vocês no presencial, porque não está dentro da apostila de vocês, e às vezes as aulas são muito tem um cronograma muito fechado, porque aqui eu falo, vocês escutam, e às vezes eu peço para vocês falarem, mas não é sempre. Então a aula daqui eu utilizo muito mais conteúdo do que uma aula presencial daria para eu ministrar. Porque na hora é pedindo para ter atenção, é dando um tempo para vocês fazerem uma leitura, é tendo que observar 20 alunos numa sala. Então, meio que o conteúdo fica um pouco mais enxuto no presencial do que quando é aqui. E como vocês vão ganhar uma carga horária a mais, né, para quem está assistindo vai ganhar uma carga horária a mais no certificado, então é válido que vocês também tenham um conteúdo a mais.
como este conteúdo teórico que a gente está tendo, que é um pouco além do que os outros vão ver no presencial, já que eles não vão ter essa carga horária extra. Mas não o conteúdo da apostila. O conteúdo da apostila todo mundo vai ver, o que a gente já viu até agora vai ser para todo mundo. Mas algumas partes teóricas vai ser uma discussão rápida, mas nada muito aprofundado, certo? Antes da gente ir para a parte da provinha de vocês, que está ali esperando, eu quero que vocês anotem aí, peguem um papel, uma caneta, alguma coisa. Eu vou ditar para vocês um diálogo. Eu quero que vocês, durante a semana, treinem esse diálogo, que vocês vão me apresentar na próxima aula. Esse diálogo. Professor, mas como é um diálogo só precisa de duas pessoas. Eu e você. Seremos nós dois conversando. Então, o diálogo vai acontecer dessa forma. Então, a anotação de vocês eu vou ler aqui. Vocês vão treinar as duas partes, pois eu não vou dizer qual parte que vocês vão falar e qual parte que eu vou falar. Mas é tudo sobre o que a gente já estudou até agora. Então, bora lá. Todo mundo com caneta e papel na mão? Certo. Vocês vão identificar aí como A, indivíduo A e indivíduo B. Então, eu vou dizer A, aí bota a fala de A. B, aí coloca a fala de B. Então, todo para poder saber quem é que vai falar uma vez, quem vai falar outra. Então, primeiro, fala de A. Oi, tudo bem? Fala de A. Oi, tudo bem? Na próxima linha, fala de B. Tudo bem. Fala de A. Seu nome, ponto de interrogação. Seu nome, ponto de interrogação. Fala de B. Meu nome. Aí faz o nome. No caso aí é o nome de vocês, né? Meu nome, aí bota o nome de vocês. Fala de A. Meu nome e bota o nome também, porque tanto vocês podem ser B na conversa, quanto vocês podem ser A. E como é uma conversa, você vai falar ou seu nome se você for A, ou seu nome se você for B. Fala de B. Você fazer o que aqui? Você fazer o que aqui? Fala de A. Eu estudar Libras. Eu estudar Libras. Fala de B. Legal, ponto de exclamação. Qual número telefone seu? Ponto de interrogação. Qual número telefone seu? Ponto de interrogação. Fala de A. Meu número. Aí você coloca o número do seu telefone aí no lugar. Meu número, aí bota o número do seu telefone. Aí bota, termina colocando seu, ponto de interrogação, como se eu estivesse perguntando. E o seu? Mas aí só bota seu. Repetindo, meu número, aí bota o número de telefone de vocês. E no final termina com seu e um ponto de interrogação. B, fala de B, responde meu e diz o número. Meu, aí vocês colocam o número de vocês de novo. Repete o número de vocês. Fala de B é só meu e coloca o número. Fala de A, ok, ponto de exclamação. Agora eu precisar ir, tchau. Agora eu precisar ir, tchau. Fala de B, eu também ir, tchau. Eu também ir, tchau. Como vocês puderam perceber, isso aqui está na escrita de Libras. É desse jeito que a Libras se escreve, porque é a forma da escrita sinalizada. Eu vou fazer para vocês aqui o diálogo. Se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanham, só para vocês verem mais ou menos como é os sinais que vocês irão fazer. Ou como A, ou como B. Então, bora lá. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? B responde, tudo bem. Olha a diferença da expressão facial. Tudo bem? Aí B responde, tudo bem.
Assim, é pergunta e resposta. Seu nome? Aí eu respondo. Meu nome? Aí eu vou fazer a datilologia do meu nome. Aí a outra pessoa responde. Meu nome? Aí a pessoa outra responde. Por exemplo, no caso eu pedi para vocês repetirem, porque vocês não sabem se vocês vão ser B ou A. Depois, você fazer o que aqui? Você fazer o que aqui? Aí o outro responde, eu estudar Libras ou língua de sinais. Legal. Qual seu, isso aqui é número, seu número, né? Qual número telefone seu? No caso é qual número telefone seu? Qual número telefone seu? Lembrando que a pergunta é o quê? É onde eu vou fazer a expressão facial. A expressão facial é no qual. Então, qual número telefone seu? A expressão facial ela não vai durante toda a frase. Vai na frase da pergunta, na palavra da pergunta. E a minha pergunta aqui é o qual? Aí, número telefone seu. Aí eu respondo meu número e eu faço meu número, por exemplo. 81469457. E o outro responde meu número, meu, ou então só meu, que nem eu disse para vocês, e faz 81469457. Aí o outro responde ok. Ok, configuração de mão em P, abrindo os dedos. Ok. Agora eu precisar ir. Tchau. E o outro responde eu também. Eu também e tchau. Certo? Então esse é o diálogo que vocês vão treinar e vão me apresentar semana que vem, conversando comigo ou então fazendo o diálogo completo sozinho. O segundo diálogo, que são 2 diálogos, esse eu dei para vocês, o texto, vocês vão treinar. O próximo a gente vai fazer na própria aula mesmo. É o mais curto, é com outras palavras, já tem mais a ver com o que a gente já estudou recentemente, que são sentimentos e dias da semana. E a gente vai fazer na própria aula da semana que vem, certo? Agora eu vou compartilhar com vocês o link. A chamada vai continuar aberta. Aqui eu vou só apagar aqui a tela depois, mas vai continuar aberta. Quando for às 5, eu fecho a tela para vocês. Quem tiver encerrado, eu já recebo automaticamente a prova. Então você pode se desligar da ligação. Assim que você encerrar a prova, você pode se desligar da ligação, porque eu já vou entender que você terminou, certo? Então eu já vou me despedir de vocês, que agora é o tempo de vocês aí tirarem 10. Então, vocês têm 1 hora para se divertir fazendo a prova. Podem pesquisar, se vocês tiverem anotação, podem procurar as anotações, entrem no site, vocês vão precisar em alguns momentos fazer isso mesmo, que eu sei. Mas o que importa é eu saber que vocês estão entendendo o que a gente está falando até hoje, sobre o que a gente está falando até hoje. Então, tchau para quem quiser participar. Terça-feira a gente vai ter aula. A nossa aula de terça-feira também vai ser ao contrário, vai ser de revisão. Na quinta-feira eu vou trazer alguns sinais no início da aula, o diálogo também, e vai terminar a aula de quinta também com a prova. Então, quem já tiver feito a prova hoje, pode participar no início da aula de quinta e depois só sair, quando for a hora da prova dos demais, certo? Mas aí terça-feira a gente ainda vai ter revisão normalmente. Até terça-feira para quem quiser, puder, se não até sábado que vem. Tchau, boa prova para vocês. Vou agora pegar aqui o link e botar aqui no chat. Abrir aqui. Ver se todos vocês estão vendo aí, se receberam a mensagem com o link. Certo? Então podem clicar e o link vai estar aberto. Boa prova aí para vocês. 5 horas eu desligo a ligação. Divirtam-se.
Não estou encontrando o link. Gente, percebi que alguns estão tendo dificuldade de entrar pelo link aqui, então mandei lá no grupo. Então vocês podem entrar no grupo e clicar no link que também dá certo, viu?